Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia em Quadros com a série Minha Vida Econômica. E hoje temos aqui a presença de Roberto Martins, falando de uma série de itens associados à atividade profissional a qual ele desempenha. E é esse o motivo que o traz aqui, ou seja, contribuir para a formação profissional de todos nós que estamos aqui assistindo e você pode multiplicar essa ideia para outras pessoas assistindo aqui o vídeo ou levando essa ideia adiante. A melhor pessoa que pode apresentar o Roberto Martins é o próprio. Então, Roberto, com você, meu amigo. Fique à vontade. Ô, meu rei, tudo bom? Prazer, pessoal. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite, entendeu? Estou feliz demais de estar participando desse teu projeto, um projeto de, literalmente, né, de empreendedor, né? Porque quando tem empreendedorismo na veia, a gente não consegue ficar parado, a gente está fazendo várias coisas e é sensacional participar. E hoje o tema que eu amo falar, né, cara, é a coisa que me trouxe. Eu voltei, eu falo para as pessoas, eu voltei a estudar depois dos 40 anos, eu estava meio perdido até os 40, então eu tinha feito algumas coisas relacionadas a empreendedorismo, relacionado a negócios, mas eu estava fora do meu eixo, né? E depois dos 40 que eu me encontro, volto para a sala de aula, me formo, enfim. Aí tem todo aquele background que a gente construiu, mas o assunto é isso aí, autoconhecimento e empreendedorismo, e é empreendedorismo na veia, como eu costumo falar. Tranquilo? Tá me ouvindo, Fábio? A gente estava aqui, pessoal, com a internet meio ruim, daí não sei como é que tá. Se travou, se não travou, se a gente está ao vivo, como nós estamos. Vamos dar Estamos uma... assim, estamos ao vivo, Paulo. O programa ao vivo tem essa coisa fantástica. Se o Jornal Nacional erra, por que a gente não pode errar, né? Então, vamos embora. Mas o importante é você estar aí. Deixa eu ver aqui. Vamos seguindo. Isso, Paulo, beleza. na Pode chamar verdade, de Roberto, que o Paulo rapaz, é amigo de eu fico infância, né? Cara, eu fico com essa crise de identidade, porque eu já conheço o Paulo há muitos anos, não vou revelar aqui o número de décadas que eu já conheço o Paulo, senão a gente vai ficar mostrando a idade, né? Só 40, só É 4 isso aí, só décadas. 4 décadas. É melhor falar em décadas que fica menor. E o Roberto Martins está para falar aqui de alguns itens extremamente importantes associados a justamente essa questão do autoconhecimento e empreendedorismo, ou seja, é ideal que você se conheça, é ideal que você saiba quais são os limites e também saber de técnicas e possibilidades que você pode expandir essa sua capacidade de fazer coisas ou não. Então, assistindo essa live aqui, ao final dela você pode saber exatamente que ponto você está e o quanto que você tem que melhorar ou o quanto que você tem que aprimorar nesse processo. E a gente dividiu essa apresentação em 4 partes, que são os conceitos, ou seja, aquilo que fundamenta esses dois tópicos extremamente importantes, as aplicações possíveis que você tem, os cenários que você pode estar aplicando isso, porque na verdade a gente vive uma coisa que eu chamo de fluida, né? A gente não tem uma forma correta das coisas, aquilo é como uma nuvem, um olha, vê um carneirinho, o outro olha e vê um camelo, né? A imaginação é tudo nessa possibilidade de cenários e alocações que a gente pode fazer. E as considerações finais. E a ideia também é que depois esse vídeo possa ser dividido em partes, você possa assistir exatamente o ponto que lhe interessa. Mas, para quem está aqui, aproveita a jornada inteira. Perfeito, Paulo. Fica à vontade, meu amigo. Começa então pelos conceitos, falando um pouquinho do que norteia esses dois conceitos extremamente importantes, tá bom? Beleza. Primeiro, o autoconhecimento, né, pessoal? O autoconhecimento, já o próprio nome já diz, né? Auto, né? Próprio quer dizer você se conhecer, conhecer a si mesmo. Pô, mas eu me conheço. Será? Será que você se conhece ou você conhece uma imagem que fizeram de você e você interpretou essa imagem como sendo a real, a verdadeira, e a partir daí você construiu toda a tua vida? Então, pô, é interessante isso, né? Por que eu te falo isso? Vou te falar pelas experiências próprias. Eu achava que eu tinha que empreender no mundo vamos botar aí, do comércio. Por quê? Porque meu pai era comerciante. Então eu passei a minha infância, um pedaço da minha adolescência trabalhando no comércio. Então, minha ideia qual era? Ser um empreendedor, mas um empreendedor de comércio, né? Ter um comércio.
E foi assim que eu fiz até os 40, se não me engano, 40, 42 anos. E foi justamente o errado, foi justamente o que me fez sofrer durante esse período. Por quê? Eu tenho a alma empreendedora, tenho o espírito empreendedor, gosto de empreender, mas eu estava empreendendo no local errado. E quando você faz isso, quer dizer, quando você não se conhece, você toma justamente as decisões erradas, você faz as escolhas erradas. Tanto escolhas pessoais quanto escolhas profissionais. Pô, mas então você consegue identificar pessoas assim? Basta você olhar do teu lado que você vai ver, né? Creio que você, quando eu faço palestras, eu pergunto, é a primeira pergunta que eu faço, se você conhece alguém que está fazendo algo que não gosta, e a maioria levanta a mão e fala que conhece alguém. E a gente sabe que muitas das vezes aquelas pessoas que levantaram a mão dizendo que conhece alguém, ela conhece a si mesma, né? Quer dizer, ela sabe que ela própria está fazendo algo que ela não gosta, está vivendo de forma que não lhe traz satisfação, prazer, felicidade. E isso é uma coisa muito ruim, porque você perde muito tempo vivendo para os outros e não vivendo para si. Não se conhecer significa isso. E dentro dos treinamentos, dentro das palestras que nós fazemos, é justamente tudo voltado para isso. Quer dizer, então, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no Facebook, enfim, no site, tudo que você vai ver de informação é justamente relatos da minha vida, o aprendizado que eu tive e o caminho tortuoso que eu precisei fazer. E eu agora estava vendo aqui até um psicólogo que eu acompanho, que eu adoro muito, que é o Perin, e ele falou uma coisa que eu adorei. As pessoas têm a ideia de que sofrimento ensina, sofrimento é virtuoso. E quando na realidade sofrimento é sofrimento. Pô. Se sofrimento ensinasse alguma coisa, todo mundo que ficasse na cadeia sairia dali, né, um sábio, um profeta, seja lá o que for, fazendo milagres, inclusive. E na realidade não é isso. Então, sofrimento apenas é sofrimento. Você toma um caminho errado, faz a escolha errada e você vai sofrer. E tem gente que acha bonito isso. Poxa, eu estou sofrendo, mas estou trabalhando. Não, você tem que trabalhar naquilo que você ama, você tem que trabalhar naquilo que você gosta. Não é viver um momento de sofrimento. E detalhe, pessoas passam a vida inteira, não é isso, Fábio? Passam a vida inteira fazendo o que não ama, e isso reflete na vida pessoal, porque se você está 8 horas da tua vida num local que você não gosta, do lado de pessoas que você não se sente muito confortável, e fazendo aquilo que você não quer, você imagina o resultado disso. É um resultado catastrófico na tua vida, não é isso? Então, o conceito de autoconhecimento, o conceito de autoconhecimento é isso, é você se conhecer. Leva para a coisa mais simples do mundo. Sou eu me conhecendo. Sou eu realmente sabendo o que eu quero, quem eu sou. Sou eu sabendo dizer não, a gente vai falar muito sobre isso, né? No longo do caminho da vida, a gente precisa falar não para as pessoas. Quando você sabe o que você quer, e alguém vem trazer uma grande proposta para você, mas aquilo aí não tem a ver contigo, não é isso? É uma coisa boa, maravilhosa, mas é maravilhosa, boa para ela, não para você. Você tem noção disso, você tem conhecimento suficiente para isso. Aí você aprende a falar um não com maior facilidade. Hoje à tarde eu exercitei isso. Um amigo veio me fazer uma proposta de negócio, um negócio que não tem nada a ver comigo, literalmente, e eu falei não. E ele falou 2 palavras, eu falei não, novamente, categoricamente, e não. E é um não de ad eterno, porque não é o que eu quero. É interessante isso, Roberto, porque certa vez em sala de aula, eu ministro aula de economia, e conversando um pouco sobre essa questão do perfil, embora a disciplina de economia olhe os conceitos, mas não entre nessa discussão de empreendedorismo como você domina. Mas eu comentei uma vez em sala de aula o seguinte ponto: se você tem um perfil de ser empregado, daquela pessoa que tem como finalidade de vida trabalhar para alguém, você já identificou isso. Eu estou partindo do pressuposto. Do conceito, né, do pressuposto que eu desejo ser um empregado. E você recebe uma indenização, recebe uma herança, recebe um dinheiro inesperado. É melhor você usar esse dinheiro para se capacitar em busca de um emprego naquele modelo que você tanto acredita, do que você pegar aquilo ali e não, eu tenho um sonho, mas aquele sonho não tem nada a ver com o seu perfil. Ou seja, é melhor você se capacitar para tal. Nesse sentido, eu digo o seguinte: é muito bonito, muito legal você ter um sítio. Uma coisa é você visitar um sítio, uma chácara de um amigo. Outra coisa é você possuir uma chácara que
exige toda aquela manutenção, toda aquela proatividade, tudo aquilo ali, a cerca quebrou, a bomba parou, deu uma ventania, levou o telhado, sabe? O cachorro do vizinho pulou para a sua chácara e mordeu a galinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado entre aquilo que é o desejo, o sonho, que é bonito dizer, e aquilo que é a realidade. E você... Como você colocou. Não, e você falou uma coisa interessantíssima. Você vai atrás dos bônus, você esquece os ônus, né? Uhum. E outra coisa também que acontece muito é a cobrança social, né? Então, o que acontece? Foi o que você falou, você trabalhou durante... Eu tenho isso literalmente vivenciado na minha experiência de vida. Um amigo meu, 30 anos trabalhando numa empresa. Você imagina que cabeça é essa? 30 anos acostumado a trabalhar 30 dias e receber, no final, né, desse ciclo, receber o pagamento. Então, ele tem isso enraigado durante 3 décadas. Aí foi o que você falou, você, por conta do destino, você é convidado a se retirar da empresa dos outros. E você sai, pega um dinheiro. Poxa, se você recebe hoje 5 mil por mês, se você receber de indenização 250 mil, você acha que está milionário. A grande maioria pensa isso. Pensa que está rico com 200, 300 mil. E foi o que ele fez. Montou um restaurante. Ele levou exatamente 6 meses para quebrar e ficar devendo a banco, devendo a parentes e devendo a funcionários. Então, para resumir o assunto. Por quê? Porque achou que tinha que empreender. E foi o que você falou. Não. E nós vamos falar sobre isso. O autoconhecimento te leva a entender isso. Em primeiro lugar, se você é empreendedor, que é um espírito, é uma coisa. Segundo lugar, se você é intraempreendedor, se você tem, que é inclusive a pegada do século XXI. É você ter a visão de dono, mas está trabalhando no negócio de alguém. E não há crime nenhum em ser CLT, pessoal. Eu, algumas vezes, se não me engano, 2 vezes na minha vida, 2 ou 3 vezes, eu precisei ser CLT e não tem problema nenhum. Faz parte do jogo. Você não vai deixar de comer, levar comida para sua família, enfim, né, a sua subsistência, porque você não, eu vou ficar aqui porque eu tenho que... Não, isso aí é história bonita quando deu muito certo. Mas existem muitos, milhões, milhares, que precisaram voltar a trabalhar para alguém, juntar o dinheiro para poder investir de novo. Inclusive, criar maturidade. Será que é isso mesmo que eu quero? Porque quando você quer empreender, quando você é empreendedor, quando isso está no teu sangue, né, você quer estar vivenciando isso. Isso faz parte do teu espírito. É igual o pessoal do mundo do futebol. A gente ontem, né, fomos agraciados pelos deuses do futebol com uma das melhores partidas que eu já vi em toda a minha vida. Não é isso? Então, você vê ali jogadores, você vê comissão técnica, massagista, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, coach, enfim, N pessoas, e eu já estive no mundo do futebol, que gostam de estar ali, cercado daquele clima, daquele ambiente. Então você tem que entender isso também. Eu não nasci para jogar bola. Inclusive, eu era o pior de todos, sempre fui. Eu comprava a bola, eu alugava a quadra e eu era o último a ser escolhido. E detalhe, eu só passei a ser escolhido depois que eu descobri, e aí vem a liderança, depois que eu descobri que eu tinha que ter a bola e pagar a quadra, que senão, se eu não tivesse feito isso, eu nunca teria jogado. Mas isso é o legal desse processo todo, a gente está falando com um certo tom de ironia, mas é justamente ser honesto. Então, assim, com certeza a internet está lotada de testes que você pode fazer, com certeza você é um profissional habilitado para poder identificar isso numa pessoa através de questionamentos e conversa, mas a pessoa também pode se questionar ao longo da vida dela. Entende, Paulo? Me corrija aí se eu estiver errado, mas a pessoa pode pensar assim, quando eu era criança, e depois quando eu me tornei pré-adolescente, ou adolescente, ou quando eu fui estudar, ou quando eu pude fazer alguma atividade em proveito próprio, qual era o meu perfil? Lá dentro de mim, né? Eu não preciso revelar isso para ninguém, como dizia minha mãe, né? Eu e meu travesseiro ali quando eu deito com os meus pensamentos. Como é que eu lido com isso? E é interessante isso porque a gente vive uma cobrança social muito pesada. Eu me lembro que na época do pré-vestibular, né, hoje até mudou a frase, né, nem mais pré-vestibular, agora é uma espécie de preparatório para o Enem, coisa do tipo. Era muito mais bonito e elegante e atraente dizer que não, estou aqui para fazer medicina, né, do que de repente fazer algum outro curso de escolha qualquer. Mas quando você vê aquele cara que disse que quer fazer medicina, né, aquela pessoa ali, seja um garoto ou uma garota,
O preparo dele era zero, ele não estudava, ele só ia 2, 3 vezes na semana, mas socialmente era muito bonito afirmar isso. Então, esse processo que você acabou de descrever do autoconhecimento, né? Ele é legal porque você consegue se posicionar bem e saber exatamente o que é. E como você bem colocou, eu acho muito positivo isso. Não há nada de feio em ter a sua carteira assinada, muito pelo contrário. E você pode realmente, inclusive o que você acabou de colocar, eu já vi em várias chamadas, né, de emprego que eles falam assim: precisamos de uma pessoa com perfil de dono. Porque você imagina, eu já vi pessoas empregadas, CLT, carteira assinada, e de repente o gestor dessa pessoa falou assim: eu não quero mais o fulano ali. Mas qual é o problema dele? Ele se atrasa? Não. Ele vem todos os dias? Sim. Ele é responsável? Sim. Mas qual é o problema dele? Ele não é proativo. Ele não me questiona. Ele não traz soluções. Tudo que eu mando fazer, ele faz. Eu não quero alguém assim. Aí a pessoa falou assim: se eu pedir ela para pular, a pessoa ele pular, porque ele obedece tudo que eu mando. E eu não quero uma pessoa assim. Eu quero alguém que me questione. Eu quero alguém que me desafie. Eu quero alguém que diga: não, você está errado. Eu prefiro isso, isso e isso. Evidente que com técnica, com educação e com profissionalismo, você pode, vamos dizer assim, se opor à ideia do seu colega e no final todos ganharem, né? A grande verdade é essa. Depois todo mundo sair para o almoço feliz e contente porque encontraram a melhor solução, né? Sim, e você tocou em várias coisas que a gente vai poder falar aqui, e é sempre dito nos treinamentos que eu faço e nas palestras, que é justamente isso. Na realidade, é você entender se você está no local certo. Ponto. E a partir do momento que você se conhece, você se coloca nisso. Então, eu estou naquele métier, aquilo que a gente falou, né? Eu estou naquele business, estou naquele negócio que eu quero. Quer dizer, eu tenho um amigo que virou amigo, né? É meu mentorado, e ele trabalha com supermercados. Então, qual é o forte dele? Supermercados. A área do varejo dele, né? Varejo, aí vamos ver mercado, e vão afunilando aquela história do funil, do nicho, aonde você se sente melhor. Supermercado. Pô, o que você gosta de fazer dentro do supermercado? O cara é especialista em açougue. Então aí você vê, pô, um cara que entende de comprar carne, um cara que entende de toda essa parte de distribuição, toda a parte de perda, de compra, venda, enfim, treinamento, tudo que está relacionado a esse meio. Então, você se identifica e você cresce muito mais fácil. Lá atrás você perguntou, poxa, como é que eu vou entender isso? Vou contar uma historinha aqui. Aí, em 95, se não me engano, 94, 95, eu fui trabalhar no futebol. E eu estava como massoterapeuta, né? Eu fiz um curso e fui trabalhar como massoterapia, aquela história que eu falei de estar me conhecendo, entender o que eu queria. E estava no clube de futebol, no clube do Rio de Janeiro, Botafogo, né? Um saudoso, que Deus o tenha. Amo demais meu time. E tive o prazer de trabalhar no Botafogo. Um dos grandes médicos que estavam lá, quer dizer, estava na época, ele estava estudando, e eu vi, lendo um livro, troço desse tamanho, em italiano, de medicina, que na época tinha custado $2.000. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele está na profissão, e eu estou vendo ele com aquele semblantezinho, eu falei, cara, o que houve aí? Aí, não, nada. Né? Ele, pô, Beto, tranquilo. Eu falei, não, tô achando você... Eu ainda não tinha passado por nada dessa parte de PNL, neurolinguística. Em 95, poxa, eu não entendia nada disso. Era só meu feeling. Então, eu conversando com ele, eu falei, cara, ele, Roberto, meu avô era médico, meu pai é médico. Eu falei, tá, mas e aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele, não, eu vou ser médico. Eu falei, não, mas você gosta? E você vê no olhar da pessoa um milésimo de segundo de dúvida. Quando isso acontece com a gente, né, já que você perguntou lá atrás como que eu vou saber, o teu coração te diz que não é aquilo, não é para você, não é teu. Mas aí você se subjuga, né? Você realmente se escraviza para agradar alguma coisa, ou a sociedade, como você bem disse. A sociedade ela é feita de camadas, então a primeira camada social é a família, então às vezes você está agradando a sua família, você não quer desagradar o teu cônjuge, a pessoa que você ama, né? Ela te conheceu dentro de uma profissão e você virar para ela e falar, poxa, eu vou largar tudo agora e vou ser cabeleireiro, vou largar engenharia civil, né? E vou montar um salão de beleza, ou o contrário, né? Eu sou cabeleireiro e agora eu resolvi estudar engenharia civil. Então, você precisa de muita coisa, e uma dessas coisas chama-se coragem.
E às vezes você com todo o respeito do mundo, todo o carinho do mundo, porque cada um sabe o momento que está vivendo da vida, mas às vezes você deixa um pouco essa covardia tomar conta de você. No jogo que a gente viu, e isso aqui vai ficar gravado, né? Como o repórter ontem falou, eu adorei, vai ficar 300 anos aí na história, 1 milhão de anos, aquele jogo de ontem. Ontem ele falou uma coisa interessante, o teu medo de vencer, né, atrapalha a tua vontade de ganhar. Então, às vezes você está com medo de mudar e isso é o que determinou a tua derrota. Pode ser mudado? Claro que pode. Né? Você tomou uma decisão agora, equivocadamente, está dentro de um sistema, dentro de alguma coisa que você não queira, e daqui a pouco alguma coisa acontece e você volta para a estrada de novo, para a tua estrada, e começa a caminhar, tranquilo. Mas enquanto você não se permite isso, você vai vivendo aquilo que você não quer. Então, você falando aí, eu preciso me conhecer? Sim. E como é que eu vou saber? Cara, teu coração diz. Porque eu faço o que eu faço hoje, 24 horas por dia, se preciso for, de forma feliz. E o outro trabalhar no comércio, como eu falei, o último que eu tive agora foi uma confecção, né? Alguns anos atrás, eu tive uma confecção de camisetas assim, personalizada. Me deu carro, me deu casa, me deu N coisas, e eu não era feliz. Não me dava felicidade. Então, o que acontece? Não é eu estava fazendo muito bem feito, que a gente vai falar sobre isso também, né? E você falou agora sobre uma das características, só que isso não estava me deixando feliz, cara. Então, isso era só sofrimento, só dor. Então, não vale a pena. Então, eu trabalhava 4, 5 horas nisso e para mim parecia que tinham sido 30, 40 horas. Hoje é o contrário. Eu passo grande parte da minha vida estudando. Hoje minha filha mais nova perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: estou estudando. Eu passo minha parte absorvendo como uma esponja e aquilo ali só me energiza, só me traz força, mais vitalidade. Então, quer dizer, eu estou no meu caminho, não é isso? Então, essa é a primeira coisa que a pessoa precisa entender. As pessoas estão colocando aqui, Fábio, eu estou olhando para cá e para lá, pessoal, e vai ficar gravado aqui porque eu estou olhando a tela do computador, estou olhando o telefone, a gente está com um pequeno problema de internet, então a gente está aqui e eu quero que todo mundo... eu estou vendo o pessoal aí participando, Fábio, eu não consigo ter acesso aqui ao chat, mas aí tu pode passar as perguntas aí, cara. Perfeito. O pessoal aqui colocou Financeira Jovem, boa noite. O Carlos Antônio, né, seguiu aqui também no Boa Noite Fantástico. Aqui um dos nossos aí, espectadores do canal. E aí, mestre, voltou a postar, fiquei aí um inverno recolhido. E agora inverno sabático. Isso aí, isso mesmo. Eu atuei em paralelo, vamos dizer assim, não no meu canal no YouTube, mas em outros canais do YouTube, em outras mídias. Então, de alguma forma, como eu sempre digo, a minha bicicleta sendo pedalada, eu fui pedalando a bicicletinha ao longo do tempo, tá bom? Essa daqui, acho que é para você, ó, não está aparecendo aqui, em algum momento, vou jogar a favor aqui, que é Espera Baby Atelier, né? Roberto Martins, grande mentor aí, ó. Essa daí é para você, Paulo. Ah, rapaz, pô, isso aí é um projeto que eu participo, que eu tenho um carinho enorme, cara, que é uma startup lá de Floripa, que é a Salto Aceleradora, e a gente trabalha acelerando mês, né? Microempreendedor individual. E a Espera Baby Atelier, cara, foi uma experiência sensacional. Luciana, meu Deus do céu, Luciana, Fabiana, eu tenho que ver aqui, me perdoa. Porra, cara, eu fico doido com isso, e eu tenho maior medo de falar o nome errado. Mas, enfim, faz roupa para o pessoal que está, as mulheres que estão grávidas, para aquela saída do bebê, né, da maternidade, enfim, um montão de coisas lindas. E nesse projeto da Salto, a gente desenvolveu já algumas pessoas, né, alguns empreendedores, e eu adorava, eu pedi agora para uma folguinha até o início do ano para descansar aqui um pouquinho, mas eu adoro o projeto. É um projeto que eu... Pode falar. Recebeu uma colinha aqui, ó, Silvana. Silvana? Não é o nome. Ainda bem que você lembrou o nome, hein? Silvana, obrigado que você fez lembrar o nome. E aí, cara, uma coisa de doido. E, cara, que experiência legal. E eu tava nessa correria, né, que você está trabalhando, e tava me fazendo falta fazer alguma coisa de graça. Literalmente, de graça. Eu sou muito ajudado, fui muito ajudado, sou muito ajudado. E eu falei, cara, eu queria fazer.
E a gente tem um conflito quando você trabalha com consultoria e com mentoria, que é a relação preço. A hora do mentor, a hora do consultor, é uma hora que ela precisa ser justa. Né? Eu estou em grupos de consultores, eu pertenço à Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, e você sabe que a hora de um cirurgião é uma hora cara. Nem todo mundo consegue pagar uma cirurgia. Então, um dos que nós tivemos aqui gigantesco, né, que agora está me faltando a memória, daqui a pouco eu vou lembrar, o Ivo Pitangui, ele tinha o consultório dele, ele atendia pessoas que vinham do mundo inteiro e ele fazia um trabalho na Santa Casa gratuito. Então, me faltava esse trabalho, e esse trabalho eu estou realizando junto à Salto, né, aceleradora, lá de Floripa, e graças a Deus eu tenho recebido muitos mentorados sensacionais, pessoas com sonhos sensacionais, como a Silvana, como a Maria, como o Leonardo, Carlos. Aí eu vou lembrar um montão de gente da época que eu fui fazendo. Tem um comentário da Camila, olha aí. Ó. Boa noite. Parabéns, Roberto. Melhor pessoa que conheci este ano. Pude trabalhar um pouco ao seu lado, acompanhando você aqui. Estou acompanhando você aqui. Oh, maravilha, Camila, sensacional. Cara, e falar em Camila, vamos ver aqui para não falar errado, meu Deus do céu. Mas Camila, que a gente teve um projeto social também junto, no projeto social, advogada, e, cara, especialista pra caramba, que domina, porque ama aquilo que a gente estava falando, né? E é sensacional quando você descobre. Aí, para fechar aquela linha de raciocínio, se não me perder. Então, esse médico, o que acontece? Foi o que você falou. Cara, a família está te cobrando. Não é isso? É uma tradição da tua família. Que é uma coisa muito... Aí, a gente fala tanto das castas indianas e acaba que você segue uma casta num país democrático. Olha que coisa maluca. Como que a cultura influencia. Aí a Camila está falando justamente isso. Sei bem como é complicado cobrar pelo nosso trabalho. Isso mesmo, Camila. Porque quando a gente trabalha com coisas subjetivas, né, e o conhecimento é uma coisa subjetiva, você tem que mostrar o resultado, e antes de a pessoa ver o resultado, ela não consegue entender o valor que tem o teu trabalho. E as pessoas confundem trabalhar muito com valer muito, né? Ela confunde principalmente com horário, né? Você tem que trabalhar 200 horas para valer 200 mil. E, na realidade, às vezes a tua solução de 10 minutos, você pode cobrar R$500 mil porque ela valeu. Ontem, o goleiro da Argentina salvou com um pé, tirou literalmente com o pé a vitória da França nos minutos finais. Se ele toma aquele gol, não tinha ido para os pênaltis, enfim. Então, ele tinha comentado o seguinte: poxa, eu tomei 3 gols e eu estava em falta com o meu time, mas a defesa dele foi sensacional. Não é isso? Então, a gente tem que entender isso. Não é a quantidade de horas que você trabalha, é o resultado que você entrega. E aí, voltando para... Né, acho que o Fábio deu uma caída aqui na internet. Está indo aí, Fábio? Voltei. Então, beleza. É você entender o seguinte, vamos lá, para a gente fechar aquela parte. Sim, a casta familiar, você está sendo obrigado a fazer porque a tua família, né, primeiro núcleo social que você pertence, está te cobrando isso. Você acaba sendo induzido, você acaba achando que você quer ser uma coisa que não é, e você acaba se colocando ali para não desagradar as pessoas. Esse é um dos principais erros que nós cometemos, de forma inocente. Né? Uma criança, ela não tem noção do planeta. Eu costumo falar para meus filhos, né? Meu filho do meio está com 16 anos, eu falava muito para ele: cara, você chegou, tem 10 anos que você está aqui, eu já estou um tempinho aqui nesse planeta. Então, eu posso não conhecer muita coisa, mas eu conheço algumas. Né? E você é induzido a fazer aquilo que você não quer. Se tratando de medicina, é um curso caríssimo. É um curso que a gente está falando aí de, no mínimo, por baixo, 500, 600 mil. É o custo do curso de medicina. Então, você imagina esse investimento dessa forma, alto desse jeito, e você falar que não quer. Então é complicado demais. Você tem que ter muita coragem para fazer isso, né? E muita energia. Só que se você não fizer isso, você vai ser o que a gente costuma encostar, e a gente, né? E infelizmente a gente esbarra nisso, e não só no mundo público, no serviço público, nós esbarramos também no serviço privado, pessoas que fizeram medicina e não são médicos. Não nasceram para serem médicos. Inclusive, né, a gente sabe quão horrível é ser tratado por alguém que não faz o que ama. É muito complicado. Não é isso? Então é muito difícil uma pessoa estar executando algo durante muito tempo, durante o seu dia, durante a sua semana, meses, anos, décadas, e ela não gosta daquilo. Ela simplesmente faz por uma imposição social de uma das camadas da sociedade.
econômica, família, seja lá o que for, né? Então, é muito complicado isso, beleza? Eu não sei se o Fábio caiu. Fábio, continua aí? Como é que estamos? Fábio deu uma caída na internet, não sei se a gente está gravando ou não, mas vamos continuar. Então, essa é a ideia da coisa. Quando você faz essa autoavaliação de quem eu sou, quem eu realmente sou, o que eu quero para mim, cara, o mundo são perguntas. Pega uma caneta, um papel, eu estou sempre com blocos de anotação, eu estou sempre com cadernos, estou com outros blocos aqui. As pessoas que convivem comigo, que são minhas mentoradas, que passam pelos meus treinamentos, elas sabem e eu aconselho. Você tem todo um equipamento tecnológico, né? Mas, cara, deixa um papel do seu lado. Um papel, uma caneta, anota. Né? A primeira pergunta que você vai fazer, quem eu sou? Essa é uma pergunta que está deixando você passar a vida inteira fazendo e não tendo resposta. Não tem problema. Segue. Por quê? Não precisa ficar parado esperando o universo dizer quem você é. Mas mantenha isso aí escrito. Faça essa pergunta para o universo. E o Fábio falou no início, né, Fábio? Aquilo que eu me sinto bem, aquilo que eu me sinto confortável, aquilo que realmente meu coração canta. Minha filha passa horas e horas desenhando, a mais nova, ela está com 9 anos. O outro passa horas e horas jogando. Você fala, pô, mas jogando? É, jogando. Mas passa horas também estudando matemática. Passa horas fazendo coisas que exigem uma concentração absurda. Então, você já começa a ter um itinerário daquilo que você veio fazer nesse mundo. Basta você se permitir. Então, pergunte-se, escreva. Existem exercícios, existem testes de perfis? Sim. Mas você não precisa fazer uma coisa elaborada, cara. Você precisa fazer uma pergunta simples. O que eu gosto de fazer? Não é isso? E você escreve ali. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Poxa, eu gosto de dormir. Eu tinha uma mentorada minha que falou, eu gosto de dormir. Quando você está dormindo muito, é porque você está se sentindo um merda. É simples assim. Se não for uma coisa fisiológica, se você não estiver com uma doença, né, coisa hormonal, seja lá o que for, e você precisa trazer um médico, mas quando você está fugindo, é o mito de Platão, você não quer sair da caverna. E qual é a caverna? Ficar aqui dentro. Você dentro de casa, escondido num quarto, dentro, tentando só dormir, não participar da vida, nós somos seres sociais. Então tem algum probleminha aí. Tirando essa parte que a gente vai poder falar ao longo aqui da nossa live, escreve aquilo que você gosta de fazer. Tudo, todas as coisas. Dormir, dançar, conversar, jogar bola, tudo. Dessa lista enorme que você vai fazer, você começa a ver aquilo que realmente você ama fazer. Vai além de gostar, você ama. Aquilo que você faria horas e ficaria muito feliz com isso. A partir daí você começa a entender quais são as profissões relacionadas a isso. Aquilo que a gente falou no início, né, Fábio? Você está no futebol. Eu não nasci para ser jogador de futebol, mas eu gosto de estar no meio do futebol. Então, quais são as coisas que eu posso fazer que estão relacionadas a esse meio, a essa atmosfera? E vai ficar muito mais fácil para mim. Se eu vou fazer educação física, voltada para o esporte. Se eu vou fazer nutrição, voltada para o esporte. Se eu vou fazer análise de estatísticas, eu vou fazer análise estatística voltada para esse esporte que eu amo. Aqui a gente está dando um pequeno exemplo. Então você tem N segmentos, N profissões, N possibilidades de estar trabalhando com o que você ama, estar dentro daquele ambiente, porque você vai estar conversando coisas que têm a ver com você. É igual militar. Não é isso? Ele está fazendo, e a maioria, eu tenho muitos amigos militares, e aqueles que são, literalmente, têm uma patente, uma graduação mais elevada, são aqueles que amam o que fazem, estudam cada vez mais sobre militarismo, sobre as coisas relacionadas ao militarismo, estudam, inclusive, coisas fora, para poder trazer para a área que ele ama. Então, você vai descobrindo que isso tudo vai te alimentando. Essa é a parte do autoconhecimento que a gente estava falando. Então, tudo aquilo que me traz energia, que me traz prazer, que me traz felicidade, isso tem a ver comigo, tem a ver com os meus dons, meus talentos. Aí você vai dar o nome que você quiser dar. Tem a ver com a tua missão, o teu propósito. Então, é você estar feliz. Esse é o sentido de felicidade, né? E aquilo ocorre naturalmente. Você não precisa
tá em você aquilo, né? Tem um menino de 14 anos, que ele é do... Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é do Nordeste, ele aos 14 anos passou no vestibular, que na prova de seleção que é mais concorrida do Brasil, é do ITA, né? E é um menino de 14 anos. Que é um menino superdotado? Sim. Ele também gosta de estudar, ele também gosta de ler. Você falou de esporte, você falou de futebol, tem um ícone do esporte, no basquete, que é respeitado não só como profissional, mas também como pessoa. Essas duas coisas têm que andar juntas, evidente, que é o Oscar. Aí o Oscar brinca dizendo assim, mão santa nada. Ele ficava 10 horas arremessando bola. Então, assim, até que ponto vale você ter aquela, entre aspas, aptidão natural para algo e aquele cuidado que você tem que ter para poder fazer da melhor forma possível? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente vê no final é o violinista ali tocando seu instrumento, mas a gente não sabe quantas horas de bastidor ele tem para poder fazer aquilo com perfeição, né? Sim, você falou uma coisa interessante. Quando a gente fala de dom, não significa que você nasceu com um dom e você dorme e você não faz nada e você vai lá e a coisa funciona. A parada não é assim. Então você vê que o Cristiano Ronaldo treina absurdamente. O falecido Kobe Bryant treinava absurdamente. Chegava antes do time e saía depois. O Oscar, essa inclusive foi uma... Né, ele rebatendo o Galvão Bueno, que o chamou de Monsanto, tentou apelidá-lo de Monsanto, ele falou, não, na realidade eu fico treinando, e minha esposa, que é minha companheira, que é minha amiga, eu fico arremessando e ela fica pegando a bola lá e me jogando de volta. Então ele ficava não sei quantas horas, 3 horas até mais, treinando. Você identificou o seu dom. Você agora vai fazer tudo para que ele possa crescer e amadurecer. E o nome disso é trabalho. Não é isso? Sucesso só vem antes do trabalho, né? No dicionário. Na vida real, não. Você trabalha e tem sucesso. Então, você começa descobrindo aquilo que realmente está dentro de você e te faz bem, te faz se sentir feliz. Nós trabalhamos. E isso está no campo das aplicações, né, Roberto? Assim, como é que a gente pega esses conceitos que você já citou bem e agora a gente parte para uma outra etapa que é essa de aplicar. Ou seja, para eu aplicar isso, porque eu tenho trabalho, eu tenho horas associadas ali. A grande realidade é essa. Sim, sim, porque a gente estava. Vamos partir, né? Porque a gente estava falando de autoconhecimento e a segunda etapa é o empreendedorismo. Como usar isso para empreender. Mas é justamente essa visão. Eu sei quem eu sou, sei aquilo que eu gosto de fazer, me aprimoro nisso, busco a excelência, porque existe uma coisa interessante. Existe um teste que a gente faz para você descobrir aquilo que você. Quais são. Análise SWOT, chamada também como análise fofa. Então, uma parte dela é o seguinte: quais são as suas forças? E aí as pessoas colocam lá, quais são as forças? Quer dizer, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você é bom, excelente, aquilo que você gosta, enfim, suas forças. Sou esforçado, foi o que você falou. Eu tenho iniciativa própria, sou proativo, enfim. E quais são as suas fraquezas? Aquilo que você realmente merece melhorar, precisa melhorar. E aí as pessoas colocam lá quais são as coisas que elas acham que está abaixo, né, que são negativas, ela precisa melhorar. Só que acontece que a maioria das pessoas focam na parte negativa. Focam em melhorar o que é negativo. Não, cara. Você tem que focar naquilo que você tem de bom e ficar extraordinário, excelente, quanto antes melhor, naquilo que você é bom, naquilo que já nasceu o seu dom. Óbvio que no caminho da vida, vida pessoal e profissional, você vai melhorando as coisas que precisam ser melhoradas. Poxa, se você é uma pessoa indisciplinada, se você não tem disciplina para nada, você vai entender que nesse jogo da vida você precisa ter um pouco de disciplina. Então você vai ter que se disciplinar. Cara, você precisa acordar todo dia, igual um cidadão falou que a gente tem que acordar 5 horas se você quer ter sucesso, você tem que acordar às 4h39 da manhã. Se todo mundo que acordasse de madrugada tivesse sucesso, todo padeiro, todo motorista de ônibus era milionário. São profissões excelentes, precisamos de todas as profissões são honrosas, são dignas, mas acordar cedo, se fosse assim, o Flávio Augusto não seria bilionário, porque ele não acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, você tem que entender qual é a disciplina, a sua disciplina. Aquilo que você faz que tem a ver com você, enquanto disciplina. Ser disciplinado dentro dos seus limites, dentro daquilo que te satisfaz.
Então, essa é a grande questão da coisa. Agora, detalhe, estamos abertos aqui para perguntas, não é isso, Fábio? Está conseguindo ver isso? Se está aparecendo para você? Se tiver alguma coisa em termos de pergunta, pode perguntar, pessoal. À vontade aí. Eu não sei se o Fábio travou ou estamos aí, Fábio? Bom, não sei se travou, mas a gente vai dar continuidade porque esse vídeo vai ficar gravado, né? Isso, teu som está horrível, não estou conseguindo te escutar aqui, mas vamos embora. A nossa proposta hoje era a seguinte: vamos falar sobre autoconhecimento, falamos essa maior parte aqui, cara, 40 minutos sobre autoconhecimento, e vamos falar sobre o empreendedorismo. O que é empreender, né? Porque esse é o meu grande, como é que se diz? É o que me faz, é o que me move. Falar sobre negócio e empreendedorismo. Deixa eu ver aqui com o Fábio que está dando. Deixa eu ver aqui, vamos lá. E a gente vai tocando aqui, vai ficar gravado e eu quero deixar isso aqui para vocês. Quanto a empreender, cara, existem dois tipos de empreendedores. O empreendedor, literalmente... Eu estou no celular aqui. Oh, beleza, Fábio. O empreendedor, aquele que tem visão empreendedora, aquele que vê uma oportunidade, isso é empreendedorismo, né? Isso é um tipo de empreendedorismo. Ele vê uma oportunidade e ali ele executa aquela oportunidade, ele consegue dali tirar frutos a partir dessa oportunidade. Isso é um empreendedor. A grande maioria dos empreendedores, principalmente no nosso país, infelizmente, é o empreendedor por necessidade. Aquilo que o Fábio falou, e eu convido você a assistir esse vídeo desde o início, caso você esteja vendo agora, chegou agora. Desde o início, nós estamos tocando muito sobre isso, sobre autoconhecimento, e agora nós vamos entrar na segunda etapa sobre empreendedorismo. Mas a grande maioria, por isso, a taxa de falência de empresas, de falência de pequenos negócios é muito alta, porque a grande maioria empreende por necessidade. Ele era CLT, ele passou décadas sendo empregado, sendo inclusive, como é que se diz, tendo uma cultura, né, da CLT, e aí ele perde o emprego, ele cargas d'água, né? Nosso país sempre tem crise, sempre está legal. Nos momentos de crise, pessoas vão ganhar dinheiro, no momento que está bom, as pessoas vão ganhar dinheiro. Você fala, mas pô, no momento de crise muita gente perdeu. Sim, mas muita gente ganhou. E no momento que estava bom, muita gente ganhou e muita gente também não ganhou nada. Não é isso? Ó, empreendedorismo deveria ter uma cadeira, matéria em todas as formações profissionais. Concordo plenamente, Camila. Inclusive, né, nós estamos com um projeto, que aí já é outra parte, que a gente está levando esse projeto muito a sério, para colocar nas escolas do Rio de Janeiro, né, o empreendedorismo como sendo matéria. Vamos falar de finanças, vamos falar de visão de futuro, vamos falar de autoconhecimento, inteligência emocional. As pessoas estão muito abaladas emocionalmente e está refletindo nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Nós passamos agora por uma conturbada fase aí de pandemia. Cara, isso mexeu muito. Então, uma das minhas palestras também, e um dos meus treinamentos é em cima de inteligência emocional, você conseguir ser o dono das suas emoções, controlar suas emoções, para que não afete o seu raciocínio, para que você possa tomar decisões mais assertivas da sua vida. Então, esse empreendedor, que é o maior por necessidade, ele sofre muito, porque ele não tem as características necessárias para empreender. Então, ele é mais operacional do que estratégico. Esse é o primeiro problema, Fábio. Não sei se você está me ouvindo agora. Esse é o primeiro problema. Ele é mais operacional do que estratégico. Pessoal, existe uma pirâmide. Uma pirâmide dentro das organizações. E essa pirâmide é a seguinte: a base operacional. Imagina uma pirâmide, um triângulo, uma pirâmide. Embaixo, operacional. Todo mundo que faz a parte mais manual, a parte mais braçal. A segunda parte é a parte tática. São aquelas pessoas que estão ali para coordenar as pessoas de baixo. Então, é o teu supervisor, é o teu gerente, é o teu coordenador. Enfim, ele está no tático. Ele é aquela pessoa que dá ordem para o pessoal operacional. Ele tem uma visão um pouquinho maior do todo e ele consegue liderar essas pessoas do operacional. Acima dele está o estratégico, que numa grande empresa, uma empresa consolidada, não é isso? Ela é feita
pelos diretores, ela é feita pelo dono, ela é feita pelo CEO, CFO, enfim, o nome que você queira dar, mas pessoas que estão só preocupadas a longo prazo na empresa. Visões estratégicas, novos locais, novos empreendimentos. Então, você imagina o seguinte, como que você vai pensar a longo prazo se você não tem comida amanhã na tua mesa? Então, isso é complicado. Então, se você foi mandado embora, se você tem que começar alguma coisa agora, porque você tem que pagar o teu aluguel, você tem que fazer as compras, você tem que alimentar os teus filhos, não é isso? E a gente está falando num quadro bacana, não estamos colocando aí doença, não estamos colocando você sendo despejado, não estamos colocando nada disso, cara. Então, não tem como você falar para essa pessoa que ela tem que ser estratégica. Ela não tem essa visão ainda. Ela vai montar um negócio na cara e na coragem. Ela precisa sobreviver, não é isso, Fábio? Não, total, porque nesse quadro que a gente está discutindo aqui de aplicações, né, você observa o seguinte, tem uma frase que é muito comum no meio da arquitetura do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, quem ganha dinheiro com arquitetura no Rio de Janeiro é quem não precisa de dinheiro. Porque, na verdade, ele pode se dar ao luxo de montar um escritório de arquitetura, seja na sua residência, seja no local comercial, e aguardar 3, 4, 5 anos até montar uma carteira de cliente. Perfeito. Cara, o pessoal, a internet do Fábio está sofrendo, coitado, ele está participando e ele é meu anfitrião, né? Ele me convidou. E a gente estava agora, para você que estava escutando aqui, e o vídeo vai ficar gravado aquilo que eu falei, a gente quer aproveitar o máximo possível dessa oportunidade. Ele estava falando o seguinte: um arquiteto, né, ele para ele montar um escritório de arquitetura, ele sabe que ele vai ter um custo, enfim, mas ele também está preparado para ficar muito tempo sem ter cliente, até que ele construa a sua carteira de cliente. Perfeito isso. Inclusive, a máxima de você montar um negócio, para você que está pensando em empreender agora, suponhamos que você tem 10 mil reais. Poxa, você vai investir 10 mil reais nesse negócio? Não. Você vai montar um negócio que gaste 2 mil reais. Você fala, mas cara, que negócio é esse? Vender pipoca? Vender sacolé? Isso mesmo. Por quê? Você precisa ter uma reserva financeira para que você possa não sangrar o investimento, não sangrar esse empreendimento que você está começando. É bacana isso, né? Você tem que entender isso. Então, o quanto você precisa para viver, para pagar suas contas? Você tem que ir isso no ponto do lápis. Vai dar um trabalho? Sim, cara, mas você tem que fazer isso. Então, um aluno meu, né, uma época, quando eu estava dando aula no Senac, ele me perguntou, professor, eu tenho 100 mil, eu quero investir no negócio, eu vou investir 80 mil e vai sobrar 20. Eu falei, não, faz o contrário, cara. Investe 20 mil num negócio de 20 mil, perfeito, e guarda 80. Ele, por quê, professor? Eu falei, porque você precisa ter dinheiro pelo menos por 6 meses para que você não bote a mão no negócio, para que você não mexa no dinheiro da empresa. Então, essa educação faz parte, uma das educações, uma das competências, a competência financeira, para que você possa ter sucesso no empreendimento, é justamente isso. Você entender quanto tempo você precisa deixar que a tua empresa, que ela sobreviva, que ela cresça. Simples de você entender. Você plantou, colocou uma semente ali na terra, você não pode ir amanhã e tirar a semente achando que já pode. Não, você tem que esperar aquela árvore crescer, começar a dar frutos. Então, isso é um trabalho de plantio. Empreender é um trabalho de plantio, é um trabalho de agricultor. O negócio, a tua empresa, o seu novo momento da sua vida, você precisa ter paciência. Óbvio, aquilo que a gente falou desde o início. Você precisa pagar as tuas contas. Você vai precisar pagar o aluguel de onde você alugou a tua loja, alguma coisa assim. Se você está trabalhando em casa, você precisa pagar as contas da tua casa. Eu entendo isso tudo. Mas você precisa entender o seguinte, a educação financeira é fundamental nesse momento. Você não pode investir todo o teu dinheiro acreditando que em 1 mês, 2 meses, esse dinheiro vai retornar. É melhor você se preparar para um quadro supostamente negativo, um quadro de maior sacrifício, e se tudo der certo, você fica feliz, do que você se preparar para um quadro ilusório e não é errado, mas é o tempo de maturidade do negócio, só que você não tinha dinheiro para você poder esperar e você começa a sangrar a empresa. Então tem uma frase do Bruce Lee que eu adoro. Perguntaram para o Bruce Lee se ele era a favor da paz. Ele falou, sou a favor da paz. Aí o cara, você é a favor da paz e você vive
de arte marcial, você vive lutando. Ele falou, é melhor um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Melhor você se preparar para os momentos difíceis do que você ficar se iludindo, achando que você vai montar um negócio, porque está todo mundo fazendo, e você também vai ter sorte, e vai dar tudo certo, só porque você acha que você é o escolhido, só porque você acha que vai dar certo para você. Vai dar certo para você, sim, mas você precisa fazer as coisas certas também. Perfeito? Então, se você não tem dinheiro de reserva, se você não tem um capital guardado, com certeza, qualquer probleminha desse tamaninho se tornará um problema enorme para você. Perfeito? Então você precisa ter essa maturidade. E dinheiro é apenas um pequeno pedaço do que significa a gestão empresarial, do que significa você fazer esse teu empreendimento dar certo. Então, faz parte dos recursos, né? A gente estuda sobre isso. Quais são os recursos necessários para que eu monte determinado empreendimento? Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de material, recurso financeiro, um dos principais, recursos de tempo, perfeito? Recursos de um montão de coisas, gente. Então, você entender isso com a maior calma do mundo e fazer isso. Você precisa ser formado em administração, assim como eu? Não, cara. Coloca num papel, pega o conhecimento que está aí na internet, mas não vai para uma guerra despreparado, só confiando na coragem. Isso não existe, não vai dar certo. Entendeu? Então eu estou falando com você que está pensando em empreender ou você que já está empreendendo. Né? Teve muita gente que montou um negócio, cara, no início do ano 2020. Tu imagina quem aportou dinheiro, quem pegou ali, pensando, igual a gente está agora no final do ano, fazendo planos para o ano seguinte, que é o normal, faz parte do jogo, a gente foi educado assim, isso. Embora aqui eu viva igual formiga, eu faço o plano sempre. Eu não vou esperar completar um ciclo de 365 para eu mudar alguma coisa, não, cara. Se está errado, eu vou mudar logo. Perfeito? Então pensa assim. Né? Mas vamos lá. Chegou 2019, todo mundo fazendo planos para 2020, você faz plano, você pegou, montou loja, onde eu moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e muita gente alugou um montão de coisa, fez um montão de coisa, cara, em março veio a notícia que lockdown. Você tem que fechar, entendeu? 740 mil empresas faliram no Brasil. Eu falo muito isso nas minhas palestras, falo isso demais nos meus treinamentos, treinamento que a gente dá tanto para as pessoas que estão começando, nós temos 2 treinamentos para as pessoas que estão pensando em montar um negócio, montar uma empresa, ou, cara, pensando em montar uma carroça de cachorro-quente. Você precisa de planejamento. E para aquelas que já montaram algum negócio, para aquelas que já têm um empreendimento e a coisa não está andando. Então você precisa entender isso. O que é necessário e como eu vou fazer, como que eu vou executar. Quanto tempo de maturação desse negócio, quanto tempo esse negócio realmente leva para poder atingir um ponto de equilíbrio. Quanto tempo... É fácil você entender isso, né? Não precisa ser linguagem técnica. Você montou uma padaria. Quantas pessoas eu preciso que venham à minha padaria? Quantos pães, quantos... outro dia eu estava conversando com um rapaz numa padaria e perguntei quantos quilos de farinha você faz aqui. Para você começar a entender isso. Quantos quilos de farinha você já entende quantos produtos. Porque eu com 1 quilo aqui, um pouco menos de 1 quilo de farinha, de trigo, nós fazemos 2 pizzas aqui na minha casa. Então, quer dizer, eu com 200 gramas de farinha, eu não vou fazer uma pizza. Perfeito? Então, é você começar a entender isso. Quais são os custos? Quais são os profissionais que preciso ter? Pô, Roberto, caramba, cara, a maioria empreende por necessidade, você está falando um montão de coisa como se já fosse... Não. Se você não tem essa expertise, vá buscar. Escreve aqui aquilo que nós falamos. Escreve aqui autoconhecimento, lembra? O que eu preciso aprender? Essa é a frase. O que eu preciso aprender? Você identificou, vamos botar aí, vamos, né, termos mais claros. Você gosta de trabalhar no mundo da beleza. Especificamente, salão de beleza, trabalhar com cabelo. Não é o meu caso do meu barbeiro, né, que foi pintar minha barba, era totalmente branca e botou uma cor que não ficou legal, e agora eu estou esperando sair essa tinta para eu colocar outra. Então, você entender. For trabalhar com um salão, com beleza. Vou começar onde? Eu tenho dinheiro para alugar uma loja?
Não. Então vou começar na minha casa. Vou começar atendendo a domicílio. Vou começar oferecendo meu serviço a empresas. Poxa, empresas, com certeza, cara. Quantas empresas aí tem o Dia da Beleza? Não é isso? Você faz uma parceria. Você entrega de graça, uma amostra. Poxa, vou ali cuidar dos teus funcionários. É um mimo que o dono da empresa vai dar para os funcionários dele. E ali você vai fazendo a tua carteira de clientes. Né? A minha primeira esposa, ela atendia a domicílio. E quantas vezes ela ganhava muito mais do que no salão que ela trabalhava. Perfeito? Então você começa a entender quanto que eu tenho de capital, como eu posso investir esse capital, o que eu preciso saber para eu tocar esse empreendimento, quanto que esse empreendimento dá de retorno. Outra coisa, é uma onda. Se é uma onda, cara, se prepara para surfar essa onda e sair dela logo. A gente que está aqui, eu moro no Rio de Janeiro, né? A gente está perto da praia, então você tem que entender que a gente fala uma coisa, a gente pega jacaré, né? Que é você surfar sem ter prancha. Mas quando você está surfando, com prancha ou sem, você tem que entender a hora de sair da onda. Então, se tu vai surfar numa onda agora de momento, está todo mundo fazendo e está dando certo, você tem que entender que é momento. Então, não adianta você investir um dinheiro que vai levar 5, 10 anos. Como eu estou te falando isso? Crepe. No Rio de Janeiro houve uma febre de crepe. Crepeteria, barraca, crepe. Hoje você anda zilhões de quilômetros e não tem ninguém vendendo crepe. Foi só uma onda. Quem apostou muito dinheiro achando que ia retornar, ia levar 5, 10 anos para retornar esse dinheiro, perdeu o dinheiro. Essa onda não durou esse tempo todo. Agora existem coisas que vão durar muito tempo, coisas que são perenes, investimentos, negócios. Você entender isso. Então vale a pena um investimento a médio e longo prazo. Não, vou investir curto prazo. Então isso tudo que eu estou te falando são características do empreendedor. Você entender aonde você vai investir, como você vai investir e, principalmente, por que você vai investir nisso. Tem a ver contigo? Tem a ver com o momento que você está vivendo? Perdão. Tem a ver com o retorno que você espera? Então você precisa entender isso tudo, beleza? Cara, a gente está aqui pegando aqui um pouquinho, tentando aqui ver se o Fábio consegue retornar, e a gente está falando que praticamente vai ficar uma live aqui, né, que a gente fez com muito carinho, estamos fazendo com muito carinho, muito amor, é uma correria que a gente está, que nós estamos, o Fábio também e eu, de final de ano, mas preocupado nesse momento, com o ano que vai começar, com as tomadas de decisões. Eu tinha falado que eu tomo decisão todo dia e eu trabalho como formiga, né? Eu penso como formiga, literalmente, eu não tenho essa história de data, né? Adoro o Natal, adoro o Ano Novo, mas se eu tiver que pivotar é você mudar de negócio, é você mudar a estrutura, enfim, não importa a época, você tem que pivotar, você tem que entender qual é a hora de você descer do bonde, antes que o bonde perca o freio e você se machuque. Então, mas se você está esperando agora o final do ano, já estamos, né? O final do ano já acabou, para falar a verdade, faltam dias, não é isso? Então, você sentar agora, começar a planejar o teu 2023. Poxa, mas eu não consigo ver tão distante assim. Faz parte, cara. Vê os primeiros 3 meses, os primeiros 6 meses, de como você quer que seja esse ano de 2023. Não é isso? Projeta isso. Cara, o Fábio falou no início aqui, eu te peço de novo, volta lá no início do vídeo, que desde o início do vídeo a gente está falando muita coisa bacana. O Fábio falou uma coisa interessantíssima. E se eu entender que perdi o emprego, não é isso? Recebi um dinheiro, uma rescisão, alguma coisa do gênero, vou montar um negócio. Não, será que eu sou empreendedor? Não, não sou empreendedor. Então é mais fácil você investir em se capacitar melhor, continuar na sua área, caso você queira, e se melhorar como profissional dessa área, ou mudar de área, pegar esse dinheiro e investir ele num treinamento, num curso, alguma coisa do gênero, não é isso? Para que você possa mudar de área. Enfim, mas o autoconhecimento ele vai te ajudar a isso. Você se conhecer, você saber quem você é, o que você quer, onde você quer chegar e como você vai fazer isso. O que te faz feliz, o que te traz felicidade. É muito lindo falar, pô, trabalha naquilo que tu ama. Isso é o top, né? Trabalhar com aquilo que você ama. Inclusive nem é trabalho, né? Mas você tem que aprender também, isso é uma educação de inteligência emocional, a, não vou dizer amar o que você faz, mas a gostar. Pô, mas Roberto,
Por que eu vou gostar? Porque quando você está gostando, você está entendendo aquilo que você está fazendo, você está crescendo como pessoa. E se você está crescendo como pessoa, fatalmente você está crescendo como profissional também. O mundo de hoje, você tem uma coisa chamada hard skill e soft skill. Hard skill, competências técnicas. Temos que ter competência técnica. Não adianta você ser uma boa pessoa, né? Você vai lembrar disso quando você precisar de um neurocirurgião. Então ele tem que ter competências técnicas. Ele tem que entender muito da técnica. Mas nós estamos falando também de soft skill, competências comportamentais. Então, o mundo é você juntar essas duas. Hard skill e soft skill. Ser um profissional, ser um ser humano com competências técnicas altíssimas, excelentes, e competências comportamentais extraordinárias. E você só consegue fazer isso amando o que você faz. Não estou fazendo aquilo que eu amo, começa a gostar daquilo que eu estou fazendo. Começa a gostar de mim e querer ser cada vez um ser humano melhor, um profissional melhor. E aonde quer que eu esteja, eu estou crescendo. Até que eu vá para onde realmente me faça feliz, me faça realizado. Então aí eu vou conseguir desenvolver melhor. Então essa é a ideia. Então, procura dentro disso se observar, procura dentro disso tudo que nós falamos, né? Te aconselho, caso tem bastante gente aqui, quero agradecer a todos que estão aqui com a gente desde o início, o pessoal que chegou, as perguntas que fizeram. Te aconselho a pegar o vídeo do início. Esse vídeo vai ficar no Economia em Quadros, que é do Fábio, né? Você vai encontrar lá Economia em Quadros, fácil de você encontrar no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. O Fábio tem um trabalho excelente, um trabalho extraordinário, porque ama o que faz, falando sobre economia, falando sobre finanças, finanças pessoais, finanças dentro do negócio. Porque é um cara que trabalhou com multinacional, trabalha ainda, é um cara que trabalhou com faturamentos exorbitantes, então é uma pessoa que entende muito. Professor, quer dizer, entende da parte teórica, aquilo que a gente falou, do hard skill, das técnicas, é empreendedor, é um cara que tem um canal no YouTube que não para de crescer, então é um cara que está entendendo isso, é um cara que produz vídeo, um cara que produz conteúdo. E eu estou como Roberto Martins, ponto oficial no Instagram. Roberto Martins, palestrante, você vai me encontrar no LinkedIn, no Facebook. Por quê? A gente está fazendo o que a gente ama. Nós descobrimos isso. Eu, tardiamente, Fábio descobriu mais cedo, né? Fábio foi logo para o caminho da economia, o caminho da matemática, quer dizer, é um cara que desenvolveu muito isso, desenvolve muito, um cara que estuda muito isso, fala muito bem, entende muito. E outra coisa, entende de pessoas, porque isso é fundamental. Não tem mais aquele professor que fica cuspindo suposto conhecimento em cima dos alunos, porque isso acabou, o conhecimento está aí na internet, basta você pesquisar. Você aprende a desmontar uma turbina de um avião, só você botar um vídeo aí na internet que você vai ver que tem vídeo falando sobre isso. Então, conhecimento você não precisa mais ficar cuspindo em cima de aluno nenhum, mas nós temos o amor pelo que nós fazemos, então nós conseguimos transmitir isso. O Fábio, através dos seus treinamentos, vai começar agora também a palestrar, ter workshop no canal dele. Eu trabalho fazendo palestras, fazendo workshop, tanto para novos empreendedores, pessoas que querem empreender, tanto para pessoas que já têm um negócio e estão passando dificuldade, estão patinando. A gente costuma dizer patinando. Por quê? Porque não fez um planejamento correto, não fez um planejamento estratégico, não fez um plano de ação, tem dificuldade em liderar. Eu estou com um treinamento chamado Liderança Humanizada, focado nos líderes da empresa, então focado em gerente, coordenador, supervisor, mas também no próprio proprietário, no dono, no sócio proprietário. Por quê? Muitas das vezes você monta um negócio, mas você não consegue ser líder, você tem dificuldade em liderar. Você manda, você não lidera. E é diferente demais. Se você manda, as pessoas te obedecem porque elas estão precisando de dinheiro, precisam pagar as contas, precisam do emprego. Mas elas não estão entregando 100%. O clima está horrível na tua empresa. Então, mandar é uma coisa, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Perfeito. Quem pode lidera. E quem ama o seu líder faz o máximo pelo seu líder, pela sua empresa, pela sua equipe. Cara, o jogo de ontem, se você pegar o jogo de ontem, da Copa do Mundo, o último jogo da Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, vocês verão dois gênios,
De um lado, Messi, de outro lado, Mbappé, gênios. Vocês verão dois líderes com suas características e vocês verão duas equipes extraordinárias, porque não tem como o Messi pegar a bola lá, atravessar o campo todo e fazer gol aqui. E o mesmo acontece com o Mbappé. Até que a bola chegue neles, elas passam pelos pés de tantos outros que fazem parte do time. E você tem que entender que o time está ali no campo, jogando. É isso? A equipe está ali, mas tem outros que estavam no banco, que ajudaram a treinar aqueles que estavam ali jogando. Então você que é líder, você que tem um negócio próprio, entenda que as pessoas farão por você e para você, a partir do momento que você se tornar um líder de verdade. Então as pessoas sentirão prazer em estar ao seu lado, prazer em trabalhar com você, prazer em estarem realizando o sonho da empresa. E entenda o seguinte, nós somos seres humanos, somos indivíduos. Então você tem o seu sonho, quando você é proprietário, eu falo direto com os proprietários, e as pessoas que estão ali ao seu lado, elas têm os sonhos delas, mas elas querem caminhar em paralelo àqueles que estão pensando muito parecido com elas. Aqueles que estão proporcionando um cenário em que elas possam realizar os seus sonhos pessoais também. Então você que é líder, você vai fazer um treinamento comigo, uma palestra que você vai escutar, que você vai participar, né? Melhor dizendo, que na minha palestra você participa, você vai entender o que é liderança humanizada. Então faz parte da tua soft skill desenvolver isso. Faz parte do teu aperfeiçoamento. Eu aprendi isso a duras penas e depois eu fui aprendendo isso fazendo treinamentos, treinando e sendo treinado e vendo os resultados acontecer. Então eu te convido, nós estamos agora aqui com 1h06, o Fábio caiu aqui de vez, então nós vamos para o nosso encerramento, vamos encerrando. Eu quero agradecer a todos que aqui estão, todos que aqui estiveram. Pessoal, foi sensacional esse encontro. Volto a repetir, vocês vão ver o vídeo, estará nas redes sociais. Economia em Quadros, você vai encontrar lá no canal do YouTube do Fábio, nas redes sociais dele, Instagram, Facebook, não é isso? O meu, Roberto Martins, .oficial no Instagram, Roberto Martins, palestrante no LinkedIn, e eu quero te convidar a assistir esse vídeo desde o início. Espero ter podido te ajudar de alguma forma. E, mais uma vez, a gente está mostrando o que é empreender. Fábio lutando com a internet e eu aqui falando com você, dando o meu melhor, colocando meu coração aqui, minha alma, meu espírito, para poder te servir. E sei que o Fábio também faz a mesma coisa. E não vai faltar encontros maravilhosos, não vai faltar momentos extraordinários para que nós possamos juntos te ajudar aí no teu autoconhecimento e quando você realmente pensar em empreender, que você possa escolher o caminho certo, que você possa escolher, né, o melhor caminho para o teu sucesso, para o teu crescimento como empreendedor. Esse é o meu voto. Desejo a todos um excelente, um extraordinário ano que está começando. Não é isso? Daqui a alguns dias, se Deus quiser, 2023, que as portas se abram, que você possa realizar todos os seus sonhos, que você possa cumprir aquilo que você veio cumprir aqui de maneira esplêndida, de maneira extraordinária, e é isso que eu desejo a todos. Obrigado, pessoal. Vou ver aqui com o Fábio para a gente encerrar, né, a nossa transmissão agora. Valeu? Brigadão, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.